Quais os sinais e eventos que apontam que estamos vivendo próximos do fim? Sabemos que não existem sinais específicos para o acontecimento do arrebatamento. Contudo, existem sinais que apontam para o fim dos tempos, para o período tribulacional, e estes sinais são bastante visíveis e observáveis nos nossos dias. São eles: o ressurgimento do Estado de Israel. O povo judeu foi expulso da Palestina no ano 70 d.C., quando o general Tito invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo e o povo foi espalhado por toda a terra. Contudo, existem diversas passagens bíblicas que mostram que Israel um dia será uma nação, que eles voltarão para a sua terra, que as profecias se cumprirão com relação às promessas de Deus para aquele povo. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler tentou exterminar o povo judeu da face da terra. Claro que isso não seria possível, porque as promessas de Deus para aquele povo ainda haverão de se cumprir. Uma dessas promessas que começam a se cumprir é a criação do Estado de Israel. Isso acontece em 14 de maio de 1948, quando o Estado foi criado e os judeus puderam retornar à sua terra. A partir dessa data, eles começaram a retornar para a região de Israel, mas não especificamente para Jerusalém. Só em 1967, com a Guerra dos 6 Dias, é que eles tomaram o controle de Jerusalém e voltaram a residir em Jerusalém novamente. A expansão do conhecimento. O livro de Daniel fala que nos últimos dias haverá uma multiplicação do saber e do conhecimento. Isso é algo plenamente percebido nos nossos dias. Em pouco mais de um século, o homem inventou o automóvel, o avião, os foguetes, os ônibus espaciais, o computador, a internet, o celular. Nas últimas décadas, há um aumento exponencial das tecnologias. A comunicação instantânea. O livro do Apocalipse fala da grande tribulação, e no capítulo 11 fala das duas testemunhas. Diz que essas duas testemunhas serão mortas e os seus corpos expostos na praça, e ali ficará por 3 dias e meio nas ruas de Jerusalém. Diz ainda que todas as pessoas do mundo verão e contemplarão isso, e isso não seria possível até bem pouco tempo. No século XX, a partir da invenção da televisão, e hoje com transmissão simultânea através das redes de internet, isso será plenamente possível, se cumprindo rigorosamente aquilo que foi profetizado, que parecia ser impossível até bem pouco tempo atrás. Uma sociedade igual à sociedade da época de Noé. A época de Noé foi a época em que a humanidade foi destruída pelo dilúvio. Jesus diz que nos últimos dias os homens serão como nos dias de Noé. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Uma das características daquela sociedade, e dessa que nós estamos vivendo, são homens despreocupados, pessoas totalmente descompromissadas com as coisas de Deus, vivendo só para si e para os seus desejos carnais. A palavra fala que eles casavam por brincadeira, não em obediência à palavra de Deus que o homem deveria casar e constituir família. Não, casavam apenas por prazer e por licenciosidade. Não é o que nós vemos hoje? Naquela sociedade se propagou a poligamia, e não a monogamia e a fidelidade conjugal. Aqueles homens eles eram maus, violentos, homicidas, avarentos, arrogantes, egoístas. O mesmo está escrito dos homens dos últimos dias, que serão homens egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Esse era o retrato daquela época, é o retrato também dos nossos dias. A apostasia. Falamos no tópico anterior dos homens sem Deus. Nesse tópico falaremos dos homens que se dizem de Deus, os crentes, os cristãos. Quando a Bíblia fala de apóstata, fala justamente daqueles que abandonaram a fé, que tiveram a fé e deixaram a fé. E é assim que serão os homens dos últimos dias. A palavra de Deus diz: não deixe que ninguém os engane, de modo nenhum. Antes, naquele dia virá a apostasia. E assim ocorrerá nos últimos dias,
O cristianismo estará repleto de heresias, o liberalismo teológico e o liberalismo moral tomará conta das igrejas cristãs, produzindo cristãos falsos, mundanos e sem compromisso com as coisas espirituais. Os cristãos dos últimos dias serão como os da igreja de Laodiceia, que diz: estou rico, tenho riqueza, não preciso de nada, mas que Jesus diz que na verdade eles são mornos e estão a ponto de ser vomitados da sua boca. É a igreja que Jesus não está dentro, está fora, na porta, batendo, tentando entrar. E por último, o surgimento do Império Romano. No livro de Daniel, mostra que o Império Romano será dividido em 10 nações. O mesmo é confirmado quando a besta surge do mar, ela também tem 10 chifres, que significam essas mesmas 10 nações. É claro que o antigo Império Romano não existe mais na sua forma antiga, mas ele ressurgirá no final dos tempos. O que percebemos hoje é um esforço tremendo para reunir aquelas 10 nações e fazer um governo mundial. Podemos ver isso através do fortalecimento dos países da Europa. Há tempos eles tentam criar um Estado forte e dominante. Isso nós podemos perceber através da criação das Nações Unidas, do euro, uma moeda única para toda a Europa, do Tratado de Roma, do Mercado Comum Europeu, que é através do livre comércio que existe entre aqueles países, e também através da União Europeia, que é o desejo de criar um governo único e com isso controlar a economia do mundo como um todo. Essas tentativas atuais são apenas prenúncios daquilo que está para acontecer no período da Grande Tribulação, que de fato ocorrerá. Os 10 chifres, representando as 10 nações, darão o seu poder ao anticristo, e ele governará o mundo todo, política e religiosamente falando. Então veja que são vários sinais que apontam para o fim dos tempos. Aqui fica o alerta, para você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, confessar os seus pecados e se arrepender e se aproximar de Deus, fazer um pacto com Ele, aceitar Jesus como seu Salvador, para ir morar na cidade celestial, na presença de Deus, eternamente. Amém. Eu sou Hildeberto, este é o seu canal O que a Bíblia Diz. Não se esqueça de compartilhar essa palavra. Assim você estará divulgando a boa palavra de Deus e também ajudando o canal. Deixe o seu joinha, comente aí embaixo, se inscreva no canal e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.